Bem-vindo ao Famílias Bilíngues, um podcast promovido pelo GEALIN, Grupo de Estudos em Aquisição da Linguagem da Unesp de Araraquara, em parceria com o Programa Institucional de Internacionalização CAPES-Print. Bem-vindos a mais um podcast Famílias Bilíngues, produzido pelo GEALIN, o Grupo de Estudos de Aquisição da Linguagem de Araraquara. Meu nome é Paula Bulho e eu sou pesquisadora em bilinguismo, e hoje a gente vai ter um bate-papo aqui com uma família muito importante para mim, que a gente coleta os dados da filha deles há bastante tempo, e ela foi o meu sujeito de pesquisa no pós-doutorado. É um prazer recebê-los aqui, sejam bem-vindos. Obrigada, Paula, um prazer para a gente também, depois de tantos anos. Pois é, super pacientes vocês aí, recebendo a gente há tanto tempo na casa de vocês, né, e filmando ela também na escola. Muito obrigada por essa colaboração. Imagina. Bom, para começar, eu queria que vocês contextualizassem um pouquinho como que é as línguas que vocês falam, as línguas que as crianças falam. Tudo bem. Eu começo? Bom, eu vou começar para mim. Eu sou francês, então eu sempre falei francês com a Alice, desde a barriga, na verdade, até hoje. Inclusive até com o nosso segundo filho, né, que é o Pierre, que não faz parte da pesquisa, mas está no mesmo jogo. E você? E eu sou brasileira, também sempre falei português, e então eles sempre tiveram contato com as duas línguas, né, dentro de casa, e eles têm uma questão um pouco diferente também, é que a escola deles, desde sempre, foi uma escola bilíngue, inglês e português. Então, eles sempre tiveram contato com 3 línguas, na verdade. 2 em casa e a terceira na escola. E como que foi a decisão de vocês, no caso aí do Eric falar francês e de você, Paula, sempre falar português? Como foi a decisão de vocês usarem essas línguas com as crianças? Vocês tiveram alguma orientação? Foi uma decisão de vocês? Como que foi? Olha, eu acho que assim, foi uma decisão, a gente não precisa nem conversar, porque, bom, a Paula e eu, nós somos formados em psicologia. Então, não sei para você, mas desde que eu escutei, quando você faz psicologia, na França, a Paula se formou junto comigo na França. E já nos primeiros anos, a gente vai estudar a aquisição da linguagem, o desenvolvimento da personalidade, enfim, essas coisas. E já na faculdade, a gente escutava, né, os benefícios, né, do multilinguismo na criança, no desenvolvimento da criança. Então, eu já achava o máximo naquela época. Eu acho que a Paula também. Sim, então, mesma coisa. E meio que tanto o francês quanto o português faz parte da nossa história. Então, é meio que normal a gente fazer assim. E o mais natural, quando sempre foi falar no nosso idioma materno, né? Então, eu falar em francês e eu falar em português. E aí fazia mais sentido também a gente manter dessa forma para eles terem as referências nas famílias respectivas. Então, com a minha família, a família da mamãe, a gente fala português. Com a família do papai, a gente só vai falar francês. Porque ninguém fala português lá do lado da família do meu marido. Então isso sim, sempre foi muito claro pra gente. Era uma coisa evidente, né? Não tinha que fazer nada diferente disso. Pra gente estava meio óbvio. E como que foi? Como que são as crianças? Elas reagem bem a essas duas línguas? Elas entendem? Elas produzem? Como que é essa relação aí delas com as duas línguas? Tá, são duas crianças bem diferentes, tá? De personalidades bem diferentes. Então, assim, o nosso último, que é o menorzinho, o Pierre, ele nunca teve resistência nenhuma com nenhuma das línguas, e ele entende, ele produz, e sem problema nenhum, sem resistência nenhuma. Uma graça. Já a Alice, justamente, ela sempre teve muito mais resistência no francês. Então, às vezes, o pai dela sempre falou francês e ela respondia em português. Aí o pai dela tinha que responder umas 3 vezes em francês, je ne comprends pas, para que ela conseguisse responder em francês para ele. Então, isso gerou uma briguinha aí durante alguns anos. Na verdade, esse esquema da resistência, ele sempre aconteceu quando
um referente em português estava lá. Porque eu lembro, por exemplo, quando a Paula estava grávida do Pierre, do segundo, ela passou um tempo difícil, teve que ficar hospitalizada em São Paulo. Eu sempre digo, parece que foi o melhor momento, assim, da minha vida com a minha filha, justamente porque não tinha essas brigas, não tinha que insistir. Como a Paula não estava, ela se ausentou uns 20 dias. 3 semanas. 3 semanas. Enfim, eu ficava 100%. Bom, ela estava indo na escola, eu ficava 100% com ela. Só que comigo, não tinha essa alternativa de fugir para o português da mãe, ou de falar com a mãe. Então, ela se virava no francês. Então, fazia erro de português, mas a vontade estava aqui, né? Não tinha essa grande resistência. Mas essa resistência diminuiu mesmo de uns 2 anos para cá, que foi uma viagem que a gente foi para a França há 2 anos e meio, né? Agora a gente está fazendo 2 anos e meio, e ela já era um pouco maior, ela tinha aí seus 5 anos, então ela entendeu, acho que foi a primeira vez que ela entendeu na prática que era realmente importante ela falar e produzir em francês. Então, a partir desse momento foi que ela começou a não ter mais essa resistência e a se ver um pouco mais livre para poder falar em francês com o pai dela, né? Uhum. Acho que essa resistência é bem pessoal mesmo, né? Bem individual aí, né? Não, com certeza. E eu ia perguntar exatamente isso, sobre a questão das famílias, né? Você falou que as famílias a família do Eric não fala português, né? E aí, como que é a relação deles com os avós, com os tios, e do seu lado também, como que funciona? Começa? Pode começar aqui, se não teve experiência, né? Bom, eles foram para a França 2, 3 vezes, 4 vezes? A Alice foi 4, o Pierre foi 3. E assim, a primeira vez a Alice mal falava, né? Porque quando eles começaram, a primeira vez ela foi com 1 ano, eu acho. A primeira vez ela tinha 6 meses. 6 meses, então não falava mesmo. A segunda vez, o português estava ok, e o francês estava desenvolvendo ainda. Então, porque, na verdade, o único referente que tem aqui, no Brasil com o francês sou eu. Então, eles têm, querendo ou não, pouco contato, né? Porque eles vão para a escola, enfim. Mas o francês demorou mais para desenvolver. Então, quando eles chegaram para a França, foi meio que novidade. Não novidade, mas era muito mais português que francês. Então, para se comunicar, para entender, entendia tudo. Só que para se comunicar com meus pais, era mais difícil, né? Meus pais tinham mais dificuldade. Mas meus pais estavam um pouco mais acostumados. Meus tios não entendiam nada. Minhas tias também. Os primos, todo mundo era muito pequeno. Então, se comunicava, fazia entender, mas não era aquela coisa. Já dessa vez, que os dois são maiores, né? Eles conseguiam se comunicar com muito mais tranquilidade. Então, mesmo assim, tinha alguns erros, mas quando eles percebiam que a outra pessoa não entendia, reformulava, falava de um outro jeito, até acertar a resposta. E dessa vez conseguiam se comunicar com os primos, com os tios, enfim, com todo mundo sem grande problema. E o engraçado é que sempre quando tem essa exposição maior, né, essa imersão no idioma, na França. Nós ficamos um mês lá, agora, recentemente, por exemplo. E eles voltam com muita mais energia para falar francês. Então, até a Alice, é engraçada, né? Quando eu vou escutar uma música francesa no carro, ela vai tentar cantar o refrão da música, não sei se para me agradar, ou se porque ela tem mais conexão com o idioma, não sei, mas ela vai fazer isso. O Pierre, ele vai soltar algumas palavras que meu pai fala, sabe? Oh lá lá, aquele negócio enfim, repetir que a gente repete sempre. Então, não sei, é muito... Mas agora eles estão... Assim. Bem tranquilo. Agora que eles estão maiorzinhos e estão vendo na prática como é importante, né, nessas viagens que a gente, né, faz todo ano para visitar a família, eles estão vendo que é importante, porque se eles não se virarem lá com os priminhos para brincar em francês, por exemplo, não tem brincadeira legal. Nossa, então, foi bem legal. Né? Sim. A resistência diminuiu um pouquinho? Muito. Olha, além da resistência, é engraçado porque algumas confusões estão sumindo. Por exemplo, no francês e no português, tem 2 palavras que são parecidas, mas diferentes, né? Que é o pronome pessoal je e eu, em português. Só que em português, ele pode ser tanto o je quanto o moi, né? Uhum.
E a Alice sempre fez essa confusão no francês. Então, ela sempre falou, moi veux manger. Então, eu quero comer. Ela faz uma tradução literal. O que ela falava? Esqueci alguns artigos, né? Porque no português vocês não têm o artigo partitivo, né? Que, por exemplo, je veux manger de la banane. Aí ela falava, não, banana não, porque ela odeia. Je veux manger du chocolat. Je veux manger chocolat. Ela falava, moi veux manger chocolat. Então, ela replicava aquela estrutura. Mas de uns 2, 3, 4 meses, um pouco antes da viagem. Ela começou até que, enfim, porque, gente, ela tem 7 anos, né? Então, faz 7 anos que eu tô corrigindo ela, esse maldito moi, e passando o jeu. E ela tá começando agora, ela fala, je veux manger. Agora ela tá fazendo, ela tá mais aberta, né? Ela entendeu, sabe como funciona. O Pierre ainda não, o Pierre tá ainda com o jeito dela, porque ele repete muito o que ela falava. Nessas questões, assim, o Henrique tem muita paciência, então isso é maravilhoso, já ajuda bastante, mas eu, apesar de só falar português com eles, eu acabo intervindo um pouco quando eu vejo que eles cometem algum erro, assim, por exemplo, a gente estava lá com a minha sogra, meu sogro, eles não têm coragem de corrigir, então às vezes o Henrique não estava, eu corrigia, sabe, a gente sempre retomava para corrigir, então mesmo eu só falando português com eles, eu nunca deixei também de corrigir quando era preciso. Para eles terem sempre o norte, né? Sim. E como que foi a decisão de vocês de colocá-los numa escola bilíngue com uma terceira língua? Então, essa história é uma coisa assim, na verdade não foi nem pela questão do idioma, era uma escola que tinha uma proposta de ensino integral, tinha uma alimentação saudável, que era um diferencial aqui para a gente, não tinha nada disso, as crianças levavam qualquer tipo de lanche, enfim, e lá não, era um negócio todo certinho, tal, bem estruturado. Então, na verdade, a escolha, ela não foi nem pela questão do inglês, não. Isso foi realmente um ponto, assim, um extra, um bônus. E a gente acabou, assim, isso não era realmente uma coisa relevante, uma coisa importante, mas a gente acabou gostando muito do resultado, porque a gente viu que qualquer coisa que você colocasse na TV de filme que não tivesse, por exemplo, versão em português ou em francês, estava tudo ok, porque eles conseguiam entender, se virar. Então, eles mudaram de escola agora que a Alice foi para o ano passado, né, quando ela foi para o fundamental, a gente colocou numa escola canadense, que é nova aqui também na nossa cidade. E aí acaba tendo tanto o inglês quanto o francês no contexto escolar. E aí sim foi uma decisão de continuar nessa pegada de multi-idiomas, né? Uhum. A gente viu que o resultado foi muito legal, assim, e acho que eles nem conseguiriam se ver de um contexto diferente agora, né? Um contexto escolar diferente. Para eles, escola é isso, escola tem várias línguas, então... Mas engraçado que a gente não... Bom, pra gente, é legal, né, ter, assim, esse trilinguismo, né, neles, mas não é uma coisa que a gente incentiva, porque eu não falo... Bom, eu falo um inglês bem, assim, bem raso, né? Eu também. Então, bem mal. Então, a gente não tem como incentivar o inglês. A Paula vai incentivar o português, né, no dia a dia, quando incentivo, né, a gente se comunica em português, se comunica em francês, mas a gente nunca tenta se comunicar com o inglês com eles, porque, primeiro, a gente não tem um inglês suficiente, eles já falam muito melhor que a gente, tem um nível de entendimento provavelmente que é melhor também, e as poucas vezes que a Paula tentou falar com o inglês com eles, era para falar a letra de uma música. As crianças meio que estranhavam, porque sabiam que não era isso. O jeito de pôr o sotaque, me corrija o sotaque, enfim. Então, é uma coisa que a gente não consegue praticar aqui, mas que está indo sozinho. Que foi bem, então a gente manteve nessa mesma linha, né? Então, eles também não tiveram resistência quanto à escola. Assim, o fato de se falar uma outra língua na escola também estava tudo bem. Nunca nem conheceram outra coisa, né, Paula? Porque sempre estudaram, escola, né? Ela foi com 8 meses já, né, para a escola bilíngue, então aí nessa fase ainda era 100% inglês, e depois é que eles vão introduzindo o português, né, conforme os anos vão subindo, e mesma coisa, o Pierre foi para a escola com 1 ano e 1 dia também, então eles nunca conheceram outro contexto escolar, então para eles tá tudo certo. Eu acho que a única resistência que aconteceu, na verdade, foi com o francês, porque o francês ele não fazia muito sentido na vida deles, na realidade deles, porque o pai era francês,
Mas eu acho que até os 2 anos de idade, eles, 1 ano e pouco, eles achavam que eu não falava português, porque com eles eu falava, je ne comprends pas, j'ai pas compris, tu répètes. Aí o dia que eles se sacaram, os dois que falam, nossa, meu papai tá falando português. Foi recente. Eles ficaram meio que, não chocados, mas eles ficaram bravos, porque não, tá entendendo, por que eu vou falar? Aí, o inglês fazia sentido na vida deles, por quê? Porque as tias, as missas lá da escola falavam inglês com eles. Os coleguinhas, alguns coleguinhas falavam inglês. Em casa a gente falava, não, em casa, na rua e tudo mais, falava português. E em casa, a mamãe fala francês com o pai, tudo bem. O pai fala francês com a gente, mas é um universo muito pequeno. Não tinha tanto propósito, né, para falar o francês, né? Por isso que a resistência era maior, né? E além da língua, vocês tentam trazer outras questões, bom, imagino que sim, né, outras questões culturais aí da França, que tipo de coisa? A gente tenta, porque, assim, o que a gente gostaria e o que a gente consegue fazer, não se sabe, a expectativa versus realidade. Mas, sim, a gente tenta trazer, bom, conversa com os avós, contando coisas de que acontece lá, o que não acontece. O que é diferente daqui. O que é diferente daqui. Até essa questão comportamental, quando a gente vai para lá, de não gritar, de não sair da mesa enquanto todo mundo terminar, de não começar a comer enquanto todo mundo não está servido. Então, sim, tem sim. A gente sempre traz, porque senão vai passar vexame quando estiver lá, né? Ou como os primos conseguem brincar, porque o engraçado, assim, que a Paula é casada com um francês, no caso eu, mas a irmã dela é casada também com um francês, só que ela mora na França. Então, a gente fala, por exemplo, o Sami, o Dani, que são os primos, meus sobrinhos, fazem desse jeito, lá é diferente, então lá tem ator, lá tem isso, tem tal coisa. Enfim, a gente tenta trazer isso. Trazer com histórias, né? Com livros, com contos, essas coisas, eles não curtem muito. Essa aqui é uma resistência que talvez seja um pouco mais forte. História para contar, né? História para contar à noite, por exemplo, porque a gente tem um monte de livros aqui em francês de história e tudo mais, eles não gostam muito. Mas... eles preferem em português, né? Onde domina. Mas aí a gente mostra, às vezes, desenho animado, que são de lá, enfim. A gente sempre tenta trazer para casa essa questão dos aspectos culturais, assim, até de comportamento, de gestos, que eles entendam que o que aqui no Brasil, socialmente falando, é aceito, lá na França nem sempre é bem visto. Então, aqui tudo bem deles estarem no parquinho, gritando, correndo com os amiguinhos, mas a gente sempre explica que, lá na França, com os priminhos, com os amiguinhos de lá, não é assim que faz, não pode fazer assim, porque senão vocês vão parecer que vocês são sem educação. Então, a gente sempre introduz essa questão cultural, sim, né? Seja com os amiguinhos, seja na mesa, com a família, porque eles têm que entender, né? Saber se comportar aqui e lá também, não é só fala, né? Tem também a questão do aspecto cultural, que é importante. E eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas já teve alguma situação da sociedade encarar esse multilinguismo, né, que esse contexto que vocês estão aí com diversas línguas, encarar isso de uma forma ruim? Alguém dizer que talvez não fosse bom para as crianças falarem mais de uma língua? Alguma resistência? Para mim, nunca falaram. Não, a gente nunca teve... A gente já escutou pessoas que falam, que legal, vocês falam... As crianças já falam 2 idiomas, já falam 3 idiomas, porque eu já escutei que não era bom, enfim, mas a gente nunca deu ouvido para isso, porque a gente sabe que o fato que não é, né? Crianças são esponja, e o que eles vão poder aprender de bom, eles vão aprender, o que eles vão poder aprender de ruim, eles também vão aprender, e vai acontecer. O único olhar, vamos dizer assim, mais não difícil, né, mas seria mais um julgamento social, e hoje em dia eu já acostumei com isso, então eu não ligo mais tanto assim, mas quando as crianças eram pequenas, e até hoje, né, em qualquer lugar onde eu vou, eu falo francês com eles, porque é minha missão, né, com eles, vamos dizer assim, eu quero passar para eles o francês, então eu tenho que falar, tenho que integrar o francês com eles.
Só que, às vezes, eu vejo as pessoas que me olham assim, meio do lado, sabe? Tipo, então, é meio estranho isso, falar isso. Então, no começo, eu me justificava com as pessoas, falava, ó, você me desculpa, eu sou francês, então eu falo francês com eles para eles aprender. Mas o pessoal sempre achou o máximo, porque, engraçado, né? No Brasil, quando você vê um estrangeiro, ele fala em estrangeiro, um outro idioma com as crianças, eles acham o máximo. Então, é o único coisa que a gente já escutou, né? Nunca teve nunca negativo, não. E mesmo que tivesse, a gente não ia dar ouvido, então a pessoa ia ficar falando sozinha. Que bom. Foi positivo. As pessoas se surpreendem, nossa, que legal, ela responde, mesmo aqui no elevador, né? A gente mora em prédio, quando encontra e ele tá falando francês com as crianças, vem que eles respondem, nossa, eles respondem, que bonitinhos. Uhum. O que acontece quando essas pessoas que a gente vai cruzar no elevador, ou sei lá, na rua, porque muitas vezes essas pessoas são pessoas que já conhecem um pouco de francês, ou as pessoas vão tentar falar francês com as crianças, só que as crianças não respondem, porque elas sabem que essa pessoa, a gente está no Brasil, as pessoas, sei lá o que passa na cabeça deles, se eles querem fazer gracinha, e as crianças só olham e não respondem, ou respondem em português. Elas sabem com quem que elas têm que falar, né? E só para terminar, não sei se vocês lembram de alguma situação engraçada que vocês tiveram aí na família por ter esse monte de língua junto, assim? Teve alguma situação que vocês se lembram? Das crianças ou de vocês? Sim, a Alice tem, né? Como ela foi para a escola muito novinha, mal falava, ela, tadinha, ela voltava assim com xixi muito amarelo escuro, tipo, sabe, desidratada. E aí eu tentava perguntar para ela, perguntava para os professores, mas ela tá tomando bastante água? Mas ela não pede. E aí, tipo, não tava tomando água. E aí a gente foi entender que ela falava era o jeito dela pedir água. E aí ninguém entendia, né? E aí isso foi a primeira coisa, né? O primeiro baque que a gente teve, assim, de falar, meu Deus. Tadinha. Coitada da menina. Eu tomava água que pedia E, não, mas senão, assim, é muita mistura, né, de verbos. Eu tô manjando, tô comendo, essas coisas, assim, que eles pegam o verbo em francês, conjugam em português, ou pegam o verbo em português, conjugam em francês, né, tipo... Isso eles fazem até hoje, na verdade, principalmente o Pierre, né, Sim. ainda. A Alice bem menos já, mas o Pierre ainda tá nessa fase de confundir e tal. É engraçadinho, mas a gente corrige, né, porque tem que explicar certinho. Acha graça e beleza, né? O Pierre, o que faz? O Pierre, bom, não é da Alice, mas o Pierre, ele tem brinquedinho que ele ganhou de Natal lá. Ele tem brinquedinho que ele ganhou aqui. Então, às vezes, se você escutar com qual brinquedo ele está brincando, quem estão de lá, ele brinca em francês com eles. Os Playmobil falam francês. Os Playmobil falam francês. Os outros falam português. Os Legos, as coisas que vêm daqui, como chama? Da Patrulha Canina e tal, falam em português. Os outros falam em francês. Playmobil tudo fala francês. É bem claro para ele, né? De onde são as línguas. O lá trouxe, então os Playmobil falam francês. Então, tá bom. Bom, eu queria agradecer muito vocês, Paula e Eric, pelo tempo e por estar aqui conversando com a gente. Muito obrigada. Obrigada, Obrigado Paula. Você. Então, esse foi um bate-papo com a Paula e o Eric para o podcast Famílias Bilíngues, promovidos pelo GEALIN, Grupo de Aquisição da Linguagem de Araraquara. E este foi o Famílias Bilíngues, um podcast promovido pelo GEALIN, Grupo de Estudos em Aquisição da Linguagem da Unesp de Araraquara, em parceria com o Programa Institucional de Internacionalização CAPES-Print.